Eu estou falando com a igreja sobre as dimensões do Shalom. Deixa eu só tirar o casaco. O fogo está pegando, né? Então é melhor ficar sem. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar da história de Elias? Elias, profeta de Deus, lá em 1 Reis. E ele trouxe uma palavra que não iria chover mais na terra de Israel, porque o povo tinha se desviado dos caminhos de Deus. E a partir daquele momento, Elias se tornou como profeta uma pessoa não grata, né? Uma pessoa que todo mundo queria pegar porque ele falou o que ele não devia. E o ministério profético tem algumas coisas assim, que eles falam, e a princípio assusta, dói um pouco, mas é para cura, é um romper assim para a cura nossa. E Elias falou essa palavra e ele teve que fugir, ele teve que se esconder, foi levado para um ribeiro, por Deus recebeu orientação, chegou naquele lugar, se escondeu por um tempo ali, mas ele sofreu debaixo da própria palavra profética, porque aquele ribeiro onde é que ele estava secou. E aí ele perguntou para Deus o que fazer agora, e Deus disse para ele: vá para a cidade de Sarepta, e lá uma viúva vai te sustentar. Qual é que é a imaginação que você tem? Quando você recebe uma palavra, vá para uma cidade, uma viúva vai te sustentar. Provavelmente ele pensou: puxa, uma viúva lá em Sarepta, ela deve ter um poço artesiano, ela deve ser muito rica lá para me sustentar, né? Eu como profeta de Deus. E ele chega no vilarejo e ele vê uma mulher pobre catando alguns cavacos. E ela disse: ei, e ele disse para essa viúva: ei, me faça um bolo. Aí ela olhou para o profeta: se eu estou pegando aqui alguns cavacos, você não está vendo? Eu só tenho um pouquinho de trigo, um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer. E o profeta nem aí, como muitas vezes o ministério profético é. Diz: não, faça primeiro para mim e depois se faz para vocês. O ministério pastoral já ia dar um esculacho. Que é isso? Assim não se trata com pessoas. Você não está vendo a condição da mulher? Tem que... Mas ele foi e falou assim. E ele disse, junto com isso, que nunca ia mais faltar na casa dela a farinha e o azeite. Ela ia ser sustentada. E foi o que aconteceu. Ela olhou para ele e disse: bom, eu só tenho esse pouquinho aqui, eu vou ofertar isso na vida desse profeta. E ela fez como ele lhe disse, e enquanto o profeta estava lá, a palavra de Deus se cumpriu fielmente. Teve um problema, porém, que a mulher, ela disse que ela e o filho iam morrer, e o filho dela morreu. Às vezes a gente fala as coisas atropelado, fala as coisas no sentimento, fala as coisas na alma, mas as palavras têm poder, e o filho morreu. E ela foi para cima do profeta e disse: o que eu te fiz para você vir matar meu filho? O profeta ainda levou a culpa. E no final da história, o profeta vai lá, ressuscita o menino. E é interessante que ela tinha sido sustentada por muito tempo pelo profeta. E quando ele ressuscita o filho dela, ela diz: agora que eu reconheço que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Essa história fala da oferta que eu vou falar hoje. A oferta que tem o nome de Minjá. Parece um índio falando, né? Min já foi, Min já veio. Mas a palavra da oferta de hoje, a comparação daquilo que Jesus fez, da oferta do Senhor Jesus, tem a ver com essa oferta que essa viúva fez, essa oferta que Elias pediu da parte dela. É uma oferta para o suprimento, é uma oferta para o suprimento da família, para a salvação da família, para a cura da família. É uma oferta de aproximação de Deus. Então, lembrando um pouquinho, nós estamos no ano da comunhão, e você e eu, nós somos chamados a participar das coisas de Deus. E o sacrifício é a linguagem que tem no reino espiritual.
Tudo que nós nos relacionamos com o reino espiritual está ligado a um sacrifício. E o Senhor Jesus, Ele cumpriu todos os sacrifícios. E hoje nós podemos participar desses sacrifícios e usufruir do fruto deles em nossas vidas, quando nós nos identificamos e entregamos o nosso coração a isso. Vamos ler, por gentileza, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 e 5. A leitura de hoje estava em 1 Pedro 2, né? O segundo capítulo de 1 Pedro. E o irmão me passou esse versículo, ele disse, encaixa no que nós estamos falando nessas mensagens. 1 Pedro 2, versículo 4 diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, no caso o Senhor Jesus, a rocha que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados em casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Um sacerdote ele trabalha com sacrifícios, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Você e eu, como sacerdotes do Senhor Jesus, nós temos o privilégio de participar nos sacrifícios espirituais e aplicá-los na nossa vida. Temos a liberdade, como ele diz aqui, de nos achegar a Deus, tomar a atitude de buscar a Deus, entrar no nosso quarto e estar somente com Ele, fechar a porta para ouvir a voz dEle. Esses dias estava falando um pouquinho sobre isso, sobre entrar no quarto, e o Espírito Santo testificou muito forte no meu coração, a tristeza do coração do Pai, quando as pessoas dizem assim, eu não preciso entrar no quarto, Deus fala comigo em qualquer lugar. O Pai fala com você no secreto. E quando digo, não, eu não preciso entrar no quarto, é sinal de orgulho meu, que eu não quero me aquietar, eu não quero parar e ouvir. Se Deus quiser falar comigo, que fale na esquina. E não é assim. O Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar publicamente. O Pai nos espera e nós temos essa liberdade, né? Nós podemos, como Ele diz nesse texto aqui, nos chegar a Ele com segurança, porque temos comunhão com Ele. E a partir da comunhão com Ele, nós temos acesso e podemos usufruir a plenitude do Shalom de Deus. A plenitude da própria vida de Deus se manifesta na nossa vida. E a atitude que se espera de nós é a fé. Crer que é assim. Crer que quando eu entro no meu quarto, meu Pai vai falar comigo. Crer que quando eu entro no meu quarto e começo a conversar, abrir o meu coração, abro a palavra de Deus, eu sei que Deus vai falar comigo e vai manifestar o reino dEle na minha vida. Diga comigo assim, tudo que Deus diz a meu respeito, eu sou. Por exemplo, você é uma filha, um filho amado. Tudo que o meu Pai diz que eu tenho, diga lá. Eu tenho. Por exemplo, o Espírito do Senhor está sobre você porque Ele lhe ungiu para. Você é uma pessoa ungida. Por isso que você é um cristão. Um cristão é alguém que é ungido. E diga assim comigo, tudo que Deus diz que eu posso fazer, eu posso. Ele diz, você crendo em Jesus, você pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando nós falamos sobre o Shalom significa, eu vou repetindo isso para tentar colocar no coração, o Shalom significa ser completo. Não é somente paz, é ter uma saúde integral. É ter segurança, ter bem-estar, é ter prosperidade, é ter sossego e tranquilidade na vida, estar contente com o que se tem, como o que se é, ter uma amizade profunda, ter harmonia com Deus, harmonia consigo, harmonia com o seu próximo, inclusive até com a natureza. E eu gostaria hoje de incentivar você a se aproximar de Deus. Essa oferta chamada Minjá, ela é uma oferta de aproximação, é uma oferta de confiança, é uma oferta de segurança. Essa viúva, ela não teria ofertado aquele pouco que ela tinha, se ela não percebesse a palavra profética na boca de Elias, que lhe trouxe segurança, e ela se aproximou.
Eu tenho comparado as 12 mensagens que eu estou tratando com as 12 portas lá da cidade de Jerusalém. E essa semana nós estávamos ouvindo a mensagem e cada porta é uma pérola, no tamanho de uma pérola. Quer dizer, não é uma pérolazinha assim, uma pérola. E uma pérola, ela é gerada dentro de uma concha quando acontece uma ferida, quando acontece uma irritação, quando acontece algum sacrifício. E o sacrifício de Jesus comparado a essas 12 portas, que são 12 pérolas, cada uma dos sacrifícios lhe abriu uma oportunidade, abriu um portal para você usufruir de tudo aquilo que Deus tem separado e preparado para você. E a chave daquilo que eu tenho falado, e nós ouvimos isso essa semana de uma outra forma, a chave do que eu tenho escutado, a palavra-chave, qual é que é a palavra-chave que eu estou falando? Começa com C e termina com O. É a palavra consagração. Diga consagração comigo. Uma vida consagrada, diga assim. Você consegue dizer, eu consagro a minha vida a meu Pai. Então, quando se tem essa entrega, essa rendição, esse negar-se a si mesmo, nós experimentamos uma comunhão cada vez mais profunda. Deus ama você e a mim, e Ele decidiu nos fazer herdeiros, participantes de tudo que Ele tem. E nos deu isso gratuitamente por intermédio de Cristo Jesus. E o seu amor providenciou tudo para nós, que nós precisamos para ter acesso ao divino poder, às promessas de Deus, tudo está a nosso dispor. E eu vou me achegar quando eu entender o amor de Deus pela minha vida. A tal ponto que esse amor me constrange. Eu não consigo mais viver para mim mesmo. Eu não consigo viver para correr atrás de dinheiro. Eu não consigo viver e correr atrás de um título. Eu não consigo mais viver querendo o reconhecimento de pessoas. Eu só consigo viver por esse amor que me constrange a me consagrar a Ele. Tudo o resto perde o glamour, perde o significado. Quando se escuta uma história que nem o André estava contando, a família se chegando, que tremendo. Darlete falando, 25 anos de perseverança, e todos vão vir, né? Amém? Amém. Todos da casa. Ele se consagrou a nós para que você e eu nós possamos participar de tudo que é dele. E não há como resistir tão grande amor e não se consagrar a Ele. E nós vimos até agora 5 portas. Eu vou passar só lembrando elas. A primeira porta é a própria palavra korban no hebraico, que significa consagração. Quando nós lemos lá, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós recebemos tanta misericórdia da parte de Deus, não tem como segurar a nossa vida nas nossas mãos, quando eu entendo o Evangelho, que Deus nos ama, e Ele manifesta o amor dEle para conosco. Puxa, tanto amor veio ao meu encontro, eu me entrego totalmente a esse amor. É disso que fala Corban, é de uma resposta natural, ele coloca até aqui como um culto racional, lógico da nossa parte. Sem a consagração não há comunhão. Diga comigo, sem a consagração não há comunhão. Veja isso num casamento, veja isso numa educação de filhos, veja isso num trabalho que você está. Se você não se consagra ao seu trabalho, você não tem comunhão com ele, você não interage, você não vive, você não sente o trabalho. Aí nós nos desviamos e trabalhamos pelo salário. Mas quando você é consagrado a Deus, você se consagra ao seu trabalho, o retorno financeiro é um segundo viés. O principal é você adorar a Deus, mostrar às pessoas o amor dele sobre as nossas vidas. Todo relacionamento de amor se expressa em consagração, em entrega mútua. Um estudante que não se consagra aos seus estudos é porque ele não percebeu o valor dos seus estudos. E quando ele se consagra, ele se entrega. Como eu falei uma vez com as crianças, né, elas ficaram muito desconfiadas comigo quando disse assim, estudar é gostoso. Ficaram me olhando, acho que não. Preciso me convencer, meu trabalho é uma bênção.
O desafio que eu tenho com aquele colega de trabalho é uma bênção, vai me fazer crescer. A consagração, ela vai nos levar à comunhão daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Você pode dizer assim: eu consagro a minha vida ao Senhor Jesus? Amém. Que a palavra de Deus na sua boca seja verdade, amém? A segunda porta é a Zoevá, que está ligado à herança. Quando Jesus ele foi para a cruz, ele tomou a nossa pobreza, para que nós pudéssemos participar da riqueza dele. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a autoridade de sermos chamados filhos. Filho é quem nasce de novo. Nem todo ser humano é filho, por isso que nós evangelizamos, para fazer das pessoas filhos de Deus. Como foi colocado aqui essa semana, né, para tirar o animal e dar uma vida nova, toda essa herança para a vida dela. Filhos têm herança, filhos que foram enriquecidos gratuitamente. Você que é pai, o seu filho não precisou fazer nada para ser seu herdeiro. Ele simplesmente precisou ser seu filho, sua filha. Você pode dizer assim comigo: eu fui enriquecido em Cristo Jesus? E aí precisa acontecer um sacrifício. Você precisa entregar a mente de miséria, entregar a mente de tacanha, a avareza. Eu tenho que ofertar isso para Deus. Eu preciso quebrar isso na minha vida com sacrifício. Na minha fala, na minha postura, numa oferta, num abraço que eu vou dar em alguém, na oração que eu vou pedir para alguém. Eu preciso, de alguma forma, tomar uma atitude para vestir essa vestimenta de filho que é enriquecido em Deus. A terceira porta é a Shem, que está ligada à saúde física. A Bíblia diz assim: porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorificais a Deus no vosso corpo. O nosso corpo físico ele foi redimido na cruz, para que nós tenhamos plena saúde. O seu corpo ele foi comprado também na cruz. E Cristo sofreu as dores para que você usufruísse da cura dele. Amém, queridos? Você pode dizer assim comigo: eu tenho a saúde divina? A quarta porta que nós falamos é Hatat, com 2 T's, H no começo, né? Hatat. Está ligado ao perdão, que está ligado à nossa alma. A palavra de Deus diz lá em Romanos: porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A falta de perdão nos leva a acreditar em mentiras. E leva a nossa alma a um labirinto confuso de emoções. Vemos tudo de forma negativa e crítica. Essa é a nossa alma. Agora a sua alma, ela foi redimida em Cristo Jesus. A alma de Jesus foi derramada para que sua alma seja uma alma próspera. Você pode dar glória a Deus? Você pode dizer então assim comigo: eu recebi uma alma próspera. E eu creio na verdade. A quinta porta que nós falamos é Olá, Olá com H no final, está ligado à plenitude, ao tudo de Deus. Nós lemos lá em Romanos, diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A boa notícia do Evangelho, da graça do nosso Senhor Jesus, é que Deus decidiu nos abençoar independente da nossa capacidade de merecer. Ele nos abençoou em Cristo Jesus e eu apenas preciso crer que é assim. Eu posso dizer, e você pode dizer comigo assim: sou abundantemente abençoado. Sou profundamente amado. E sou altamente favorecido. Você não precisa fazer nada para que Deus te abençoe. Ele já decidiu abençoar a tua vida. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame. Ele já decidiu te amar. Você não precisa fazer nada para que Deus me ajude no meu trabalho, para que Ele ande comigo. Não, Ele já decidiu andar com você. Ele está ao seu lado. Assim como Ele disse para Josué, né? Por onde quer que você ande, eu estou contigo. Eu caminho com você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, aonde você toma uma atitude, eu vou lhe dar vitória naquilo. O favor de Deus é sobre a sua vida, é para com a sua vida. Você pode dar um glória a Deus?
Então o Senhor Jesus, Ele entregou tudo a nós, e então eu me entrego totalmente a Ele. É uma resposta natural do meu coração. E a marca que nós ouvimos essa semana, do tudo de Deus, é o nosso tudo. O que nós ouvimos essa semana e praticamos essa semana, nos esforçamos essa semana, a tal da renúncia. Um discípulo, que é discípulo de Jesus, ele renuncia a tudo para estar junto com Jesus. Essa é a nossa parte do sacrifício, né? Assim por dizer, a nossa resposta. Interessante que o padrão de Deus, eu estava conversei muitas horas com o Kevin. O padrão de Deus, ele tem sempre o batismo como exemplo. E Jesus nos ensinou, faça discípulos, como? Batizando. Eu sempre pensei que era só o batismo nas águas, mas você vai encontrar na Bíblia muitos tipos de batismo. E nós podemos ver em cada um dessas 12 mensagens aqui, 12 tipos de batismo que eu preciso experimentar, eu posso experimentar na minha vida. Se eu ando com uma mente de miséria, uma mente que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho, eu preciso me encontrar com o altar de Deus e ser batizado nessa certeza que eu sou filho, que eu sou abençoado. E o altar de Deus, esse momento de sacrifício, de entrega, de renúncia, é um momento de morte. O batismo é o quê? É a morte. Eu morri para mim mesmo. Depois eu tenho que sepultar. Não posso ficar andando com um defunto nas costas. Tem que sepultar. Depois do sepultamento vem o que no batismo? A gente segura lá embaixo quanto tempo? Não, vem a força da ressurreição. Jesus, 3 dias e Ele foi ressuscitado. Eu quero experimentar a força e o poder da ressurreição em alguma área da minha vida, eu preciso passar pela morte. Eu preciso passar pelo momento em que me entrego, me quebranto diante de Deus, onde a minha dor me leva ao altar de Deus e eu me entrego, eu me rendo diante dEle e eu busco a Ele de tal forma que eu morra para mim mesmo, morra para os meus sentimentos, morra para o meu querer e sepulte isso diante do altar de Deus, e entregue isso diante dEle. E aí eu experimento a força da ressurreição, o poder da ressurreição. Esses dias, 2 irmãos, eles tiveram um desentendimento. E na hora que houve desentendimento, um deles já pensou, morreu o nosso relacionamento. A nossa conversa acabou. Mas esse um disse assim, eu creio no poder da ressurreição. E hoje eles conversam. Num novo tipo de relacionamento. O padrão de Deus então é esse, morte, sepultamento e ressurreição. Todo crescimento como discípulo é marcado por batismos. E eu preciso ter umas experiências de batismo, de morte em Deus. Um discípulo, uma vez que ele entende isso, ele sabe que o caminhar dele, toda vez que ele enfrenta uma dificuldade, ele vai para o altar de Deus, porque ele vai ali morrer. E ele vai enterrar aquele sentimento, aquele pensamento e vai receber da parte de Deus uma nova vida, uma nova direção. Toda a consagração fala desse processo e as portas se abrem para as nossas vidas. Por exemplo, se eu quero ter uma alma curada, eu vou ter que ir para o sacrifício do perdão. Abrir mão dos meus direitos. Abrir mão do que eu acho que o outro deveria e não deveria ter feito. Abrir mão, morrer para aquela situação. E para isso eu preciso ter contato com o altar de Deus. Esse altar de Deus pode estar dentro do teu quarto, pode estar aqui num culto, pode estar no seu grupo familiar, quando você confessa a sua raiva, quando você morre para aquele sentimento diante dos seus irmãos, e você diz, eu quero entregar, não chega disso na minha vida, e você entrega, você recebe o perdão, você perdoa, e a sua alma ela prospera, ela é curada, ela avança. E assim são cada uma dessas partes que nós falamos até aqui. Então, como eu falei, essa oferta, essa sexta porta, que é a porta, eu chamo ela aqui de comunhão, é a porta que me liga, está ligada à comunhão, ela significa presente, ou é um dom de aproximação. E essa aproximação traz salvação para mim e a minha casa. Esta oferta era feita por meio de sementes, não era uma oferta de animais, era uma oferta de sementes. E havia especificações claras da pureza dessa semente. Você tinha que ter só aquele tipo de semente, você não misturava sementes nesse momento de oferta.
Tudo colocando e lançando para a semente que era o próprio Filho, o Senhor Jesus. Ele é a semente que veio para a nossa salvação. E as sementes, elas representam a exuberante diversidade na forma que Deus usa para prosperar e sustentar o ser humano. Deus sustenta a sua vida pelas sementes que você come. E Deus sustenta a sua vida pelas sementes que você semeia. As sementes falam de sustento, as sementes falam de como Deus ele opera na sua vida, lhe dando uma pequena semente, e a partir daquela uma ideia, Ele pode te fazer prosperar e abençoar muitas e muitas vidas. A oferta dessa viúva lá de Sarepta foi uma oferta chamada aqui de Minjá. Ela manifestou a salvação sobre a casa dela. Ela creu na palavra do profeta, e o profeta então disse para ela: não tenha medo, vai e faze o que eu te disse, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a promessa desse tipo de oferta da comunhão. Quando você se oferta, quando você traz a sua semente, quando você confia todo o seu suprimento agora na mão de Deus, na sua casa não vai faltar a farinha, não vai faltar a comida, não vai faltar o suprimento, e você vai experimentar a abundância do Senhor na sua vida. E se necessário for, Ele vai fazer com que o alimento na sua casa se multiplique, como temos vários testemunhos sobre isso. Essa oferta reconhece a Deus como supridor em tudo nas nossas vidas. Assim como essa viúva, ela estava diante da morte, e a oferta que ela trouxe significou para ela tudo. Essa oferta tem esse tipo de significado. Essa postura tem o significado e o valor de uma oferta, como o Elcio estava falando aqui, não está no valor numérico, não está no que as pessoas valorizam, mas o valor da oferta está quanto ela significa para você. O quanto nos custou para conquistar aquela semente. Qual o esforço que eu tive de empreender para conquistar aquela semente. E aí eu oferto isso diante do Senhor. E aí isso é o significado. Para a viúva era a própria vida dela. Para essa viúva, essa outra viúva que foi lida hoje em Marcos, era a mesma postura. Ela entregou aquelas duas moedas de pequeno valor. E o significado daquela oferta é que marcou e chamou a atenção do Senhor Jesus. Essa oferta diz assim: eu vou fazer o que você pede a mim, a favor da salvação da minha família. O que a minha família está precisando para experimentar plenamente a salvação do Senhor Jesus? O que a sua família está precisando para ser salva? O que ela precisa? Ela precisa uma oferta financeira nossa? Que eu traga diante do altar a favor da minha família? Ou a sua família está precisando da oferta do perdão? De você perdoar aqueles de dentro de casa que te machucaram e ofertar um amor incondicional. Você pode me rejeitar, mas eu sempre vou te amar. Eu sempre vou ter um abraço, sempre vou ter um aperto de mão para te dar. Não só porque alguém vira a cara para mim, eu vou fazer isso também. Eu tive um tempo que, em outra igreja, que tive que enfrentar algumas pessoas muito duras na fala. Mas eu propus no meu coração: eu não vou desviar uma vez o olhar, e não vou desviar nenhuma vez um aperto de mão. Eu sempre vou ao encontro, eu olhar nos olhos, porque eu amo elas. Mesmo elas não me honrando, mesmo elas não mostrando compreensão, mesmo me batendo. Olho no olho, palma na mão, firmeza com firmeza. Declarando o amor e a salvação. A sua família talvez precisa de uma oferta de palavras de vida, que você comece a proclamar palavras de vida, de salvação, de cura, de manifestação do amor de Deus na sua família. Que palavras a sua família está precisando?
os seus vizinhos, o que ele está precisando. A sua família talvez está precisando de uma oferta de serviço. Posso cuidar do seu filho? Posso cuidar dos seus pais? Posso te livrar uma tarde aí para você simplesmente poder passear e eu posso cuidar dos seus pais ou dos filhos? Ou a sua família está precisando de uma oferta de oração, que você passe 1 hora orando e batalhando espiritualmente pela sua família, sem que ninguém veja, mas o seu pai que te vê no secreto, orando e ofertando o teu tempo, ofertando as tuas energias, o teu entendimento espiritual que você tem diante dele a favor da sua família. O que a sua família está precisando para ser salva? O que seus amigos ao seu redor, elas estão precisando da parte de Deus, que você precisa tocar o altar de Deus e romper sobre elas a bênção de Deus sobre a família, sobre os seus relacionamentos, a sua família, os seus amigos. Essa semente, como eu falei, ela precisava ser uma semente pura, eles não podiam misturar as sementes, se era de trigo, era só de trigo. Se era outro tipo de semente, era só aquele outro tipo de semente, como havia uma prescrição específica para isso. Isso fala de sinceridade no coração, isso fala de amor puro. A nossa atitude ao ofertar a Deus esses sacrifícios espirituais que nós estamos falando, precisa acontecer de coração puro e com um total desprendimento. Não oro para que Deus converta meu marido, converta a minha esposa. Senhor, converta o meu coração para eles. É um coração puro, Senhor, tô doído, eles me machucaram, mas eu perdoo. E eu quero a restauração, a restituição. É ofertar-se, é entregar-se àquilo que Deus está falando com um coração puro. Essa oferta tem a ver com correção de erros. Muitas vezes nós temos uma porcentagem de erro sempre na nossa caminhada como seres humanos. Mesmo você que é perfeitamente perfeccionista, pode ter certeza que em algum momento você vai errar, e não adianta querer se culpar. É assim, a natureza humana é assim, ela tem uma porcentagem de erro. E quando nós servimos e caminhamos com Deus, essa oferta também fala disso. Essa oferta, ela significa que inclusive corrige os nossos erros. A mulher disse que o filho morreria, e ela morreu, e morreu o filho. E Elias não disse para ela, viu? Falou, colheu, quer dizer, plantou, colheu. Não, ele foi lá, onde é que está seu filho? E foi e orou por ela. E a palavra de Deus trouxe o filho de volta. Muitas vezes nós ficamos nos acusando, e o inimigo usa isso, ainda coloca frases em primeira pessoa. Nós erramos com os nossos filhos, nós erramos com outras pessoas, e aquilo fica uma acusação dentro de nós. E essa oferta que o Senhor Jesus ofereceu por nós, Ele ofereceu inclusive pelos nossos próprios erros. Então perdoe-se a si mesmo e receba o perdão de Deus. Mesmo nós errando, Deus pode fazer com que tudo concorra para o nosso bem. Veja bem, eu não estou justificando o erro nenhum de ninguém. Mas quando houver um erro, nós podemos entregar a Deus a nossa oferta e dizer, Senhor, aqui está, eu errei, como é que eu faço para consertar isso? Eu entrego nas tuas mãos, eu entrego isso no teu altar. E Ele pode nos ajudar e corrigir todas as coisas. Em Cristo Jesus nós temos uma oferta perfeita sobre as nossas vidas. E a oferta perfeita que nos aproxima de Deus, que nos traz mais perto de Deus. E quando eu entendo esse tipo de oferta que o Senhor Jesus trouxe para mim, eu não posso ficar passivo e olhando e simplesmente dizer, legal. Eu tomo atitude e começo a fazer a minha parte, e oferecer os meus sacrifícios espirituais. O que a sua família precisa para encontrar a salvação em Jesus? A oferta na cruz já foi feita. Quais sacrifícios espirituais nós podemos trazer a favor da nossa família? Um propósito de oração? O Espírito Santo vai nos guiar no que exatamente nós podemos fazer e precisamos fazer. Mas a nossa casa, como foi invocado aqui, precisa da nossa oração. Precisa eu crer a favor da família. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa.
fala desse tipo de oferta, de eu estar ofertando o meu crer e dizer, vai dar certo, a minha família vai servir ao Senhor, eu vou estar junto com a minha família, e onde há uma cadeira vaga ali, vão estar sentados, meu tio, minha tia, minha parentela, meus amigos, meus vizinhos, os meus colegas de trabalho, eu vou trazer eles, porque já foi ofertado por eles. Senhor, como é que eu posso cooperar para a salvação deles? Qual é a minha parte da oferta espiritual que eu possa oferecer, me unir ao altar de Deus e quebrar a força do altar das trevas na vida dessas pessoas? Como é que eu faço para romper o bloqueio mental, como diz lá em Timóteo, quando uma pessoa ela é pega num bloqueio mental e ela não consegue crer? Quando eu me achego ao altar de Cristo, eu vou oferecer, como diz Timóteo ali, o que eu preciso oferecer? Mansidão. Preciso mostrar compreensão. Eu preciso dar o meu testemunho de amor. E Paulo orienta Timóteo a fazer isso. Não fique contendendo, não fique brigando, não fique querendo achar que você tem razão, mesmo que você tenha pela Bíblia razão. Não é por aí. Ofereça a tua compreensão, ofereça o teu cuidado, o teu amor pela pessoa, para que aquele bloqueio mental e espiritual seja rompido. Talvez você precise fazer um jejum, talvez nós precisamos tomar alguns horários específicos que nós estamos orando a favor da nossa família, para que ela se aproxime a Deus, ela venha para a comunhão com Deus. Jesus, Ele cumpriu esse sacrifício plenamente na cruz. E agora nós nos unimos e unimos a nossa família para a salvação. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza?